Se você pensa em Império Alemão e imagina só capacete pontudo, marcha militar e bigode imperial, você está certo, mas está faltando a metade mais perigosa da história. O Império Alemão foi também uma máquina moderna de indústria, ciência, química, aço, ferrovias, bancos e burocracia. Um império que nasce no coração da Europa, cresce rápido demais, assusta todo mundo ao redor e em menos de 50 anos vira o epicentro da Prim. É um daqueles casos em que a pergunta não é como ficou poderoso, e sim como isso não explodiu antes. Para entender o Império Alemão, 1871-1918, a gente tem que lembrar que a Alemanha, como país unificado, é bem recente. Durante séculos existiu um mundo de principados, reinos, cidades livres e territórios meio autônomos, geralmente agrupados no que chamavam de Sacro Império Romano-Germânico, que acaba em 1806, quando Napoleão bagunça o tabuleiro europeu. Depois disso, sobra um monte de estados alemães tentando decidir quem manda em quem. E aí surge o grande candidato a unificador, a Prússia, militarizada, disciplinada, com burocracia eficiente e, principalmente, com uma elite que entende que poder se constrói com exército e administração. Mas não dá para unificar a Alemanha só na base do grito e do tambor, precisa de economia. E aqui entra um detalhe pouco glamouroso, mas decisivo. O Zollverein, uma união aduaneira liderada pela Prússia e criada em 1834. Em termos simples, um grande mercado comum alemão, reduzindo tarifas internas e facilitando o comércio. Isso cria uma Alemanha econômica antes de existir uma Alemanha política. Enquanto isso, o século XIX está fervendo com ideias de liberalismo, nacionalismo e revoluções. Em 1848, rola uma onda revolucionária pela Europa e os alemães tentam criar uma unificação liberal com parlamento e constituição. Não dá certo, a velha ordem segura as pontas, mas a semente fica, a unificação vai acontecer, a dúvida é sob qual modelo. E aí entra um dos personagens mais chefão final da diplomacia moderna, Otto von Bismarck. Em 1862, ele vira primeiro-ministro da Prússia e manda a frase que fica famosa: a questão alemã não será resolvida por discursos, mas por sangue e ferro. Não é só bravata, é um plano. Bismarck entende que a unificação vai precisar de guerras curtas, bem escolhidas, com objetivos políticos claros e depois um arranjo que deixa a Prússia no comando. A primeira peça do dominó é a guerra contra a Dinamarca em 1864, sobre os ducados de Schleswig e Holstein. Prússia e Áustria lutam juntas, vencem, e isso parece parceria, mas é parceria com o relógio correndo. Porque Bismarck já está preparando o próximo passo, tirar a Áustria do caminho. Em 1866, vem a Guerra Austro-Prussiana, a Guerra das 7 Semanas. A Prússia vence de forma rápida e decisiva, e o resultado é enorme. A Áustria deixa de ser a líder natural do mundo alemão. No lugar, nasce a Confederação da Alemanha do Norte, dominada pela Prússia, ou seja, metade da unificação está pronta. Falta a parte sul, estados como Baviera, Württemberg, Baden, que ainda hesitam. E aí Bismarck faz o que ele faz melhor, cria o cenário perfeito para o inimigo certo. Ele provoca uma crise diplomática com a França. O imperador francês Napoleão III cai numa armadilha de narrativa e em 1870 começa a Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra é decisiva não só porque a Prússia vence, mas porque ela cria um sentimento nacional alemão na marra. Lutar contra a França vira cola política. E a vitória alemã culmina num momento que é puro simbolismo e humilhação geopolítica. Em 18 de janeiro de 1871, os alemães proclamam o Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes, na França. É uma cena que basicamente grita: mudamos de era. Nasce então o Segundo Reich, com o rei da Prússia virando o Kaiser, imperador da Alemanha, Wilhelm I. E Bismarck vira o chanceler. O Império é uma federação, mas com claro peso prussiano. Tem parlamento Reichstag, mas o poder real é bem controlado pela elite e pelo Kaiser. É um Estado moderno, mas não exatamente democrático no sentido pleno. Agora vem a parte fascinante. A Alemanha unificada cresce como potência industrial num ritmo assustador. No fim do século XIX, a Alemanha é um laboratório de modernidade, química, engenharia, aço, eletricidade. Nomes como Krupp, aço e armas, Siemens, engenharia elétrica, BASF e Bayer, indústria química, viram gigantes. Universidades e institutos de pesquisa se tornam referência. É o tipo de país que está inventando o futuro, e isso muda o equilíbrio europeu. Só que essa modernização tem um preço social e político. A industrialização cria uma classe operária enorme e o movimento socialista cresce. O Partido Social Democrata, SPD, vira uma força importante.
Bismarck tenta reprimir socialistas com leis antissocialistas no fim dos anos 1870, mas também faz algo que parece contraditório e genial. Cria políticas sociais pioneiras, seguro de saúde, acidentes, aposentadoria, nos anos 1880, tentando tirar o gás da revolta operária. É quase o Estado dizendo: eu te dou proteção social, mas você não mexe no trono. Ao mesmo tempo, Bismarck entra numa briga cultural e política com a Igreja Católica, o Kulturkampf, principalmente na década de 1870, tentando reduzir influência católica e fortalecer o Estado Nacional. Isso mostra um padrão: o Império Alemão quer centralizar e controlar. Modernidade, sim, mas com mão pesada. No exterior, Bismarck faz uma obra-prima de diplomacia defensiva. A ideia dele é simples: a Alemanha unificada é forte e assusta, então ela precisa evitar ser cercada. Ele tenta isolar a França, que quer vingança pela derrota e pela perda da Alsácia-Lorena em 1871, e manter boas relações com outras potências. Surgem arranjos e alianças, como a Tríplice Aliança em 1882, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Bismarck quer estabilidade para consolidar o império. E aí vem o ponto em que a história muda de trilho. Em 1888, sobe ao trono Wilhelm II. E esse Kaiser é, como dizer, impaciente. Ele quer protagonismo global. Em 1890, ele demite Bismarck. Isso é uma virada enorme, porque a Alemanha troca uma diplomacia cautelosa por uma política externa mais ambiciosa, a chamada Weltpolitik, política mundial. Ambição mundial significa o quê? Colônias, prestígio, marinha forte. A Alemanha entra tarde na corrida colonial, mas entra. A partir de 1884, ela adquire colônias na África e no Pacífico, como o Sudoeste Africano-Alemão, atual Namíbia, África Oriental Alemã, Tanzânia e região, Camarões, Togo, além de possessões no Pacífico. E em 1884-1885 rola a Conferência de Berlim, organizada por Bismarck, que regula do jeito europeu, claro, a partilha da África. É bizarro, europeus desenhando fronteiras sobre povos que nem foram convidados. Mas o ponto central não é nem o tamanho das colônias alemãs. É o efeito político. A Alemanha quer seu lugar ao sol e isso incomoda britânicos e franceses. O mundo vira um jogo de nervos. O maior medo britânico sempre foi perder supremacia naval. E a Alemanha decide construir uma marinha de guerra grande, com apoio de figuras como Tirpitz, final dos anos 1890 e começo dos 1900. Isso alimenta a corrida armamentista naval. A Inglaterra responde com navios como o Dreadnought 1906 e a tensão sobe. A Europa vira um barril de pólvora com relógio acelerando. Enquanto isso, crises diplomáticas pipocam. As crises marroquinas, especialmente 1905 e 1911, mostram a Alemanha testando a França e o Reino Unido se aproximando ainda mais dos franceses. O sistema de alianças vai se consolidando em dois blocos, com a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido do outro lado. É o tipo de cenário em que qualquer faísca vira incêndio, e aí chegamos em 1914. O gatilho imediato é o assassinato do arquiduque austro-húngaro em Sarajevo, em junho. A Áustria-Hungria move-se contra a Sérvia, a Rússia se mobiliza, e a Alemanha decide apoiar a Áustria-Hungria, inclusive com o famoso cheque em branco de apoio. Em poucas semanas, o sistema de alianças faz o que sistemas rígidos fazem, transforma a crise regional em guerra continental. Quando a Primeira Guerra Mundial começa, a Alemanha entra com um plano rápido: atacar a França passando pela Bélgica para derrubar um inimigo antes de virar tudo para o leste contra a Rússia. É o espírito do Plano Schlieffen, associado a planejamento anterior, só que a guerra não termina rápido. Em 1914, a ofensiva alemã é contida na Batalha do Marne e o conflito vira guerra de trincheiras, longa, industrial, de desgaste. A partir daí, o Império Alemão mostra sua força industrial, mas também a fragilidade de lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo e sob bloqueio naval britânico. A Alemanha investe em submarinos, U-boats, para atacar comércio. O uso de guerra submarina irrestrita contribui para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. É uma decisão com lógica militar imediata, mas custo estratégico enorme. Em 1918, a Alemanha ainda consegue uma última ofensiva grande no oeste, a chamada Ofensiva da Primavera. Por um momento parece que vai dar, mas o desgaste, a chegada de tropas americanas, a exaustão econômica e a crise interna quebram o impulso. As linhas recuam, a moral cai e dentro da Alemanha começam revoltas e colapso político. Em 9 de novembro de 1918, o Kaiser Wilhelm II abdica. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina o armistício.
O Império Alemão acaba, no lugar nasce a República de Weimar, e aqui entra o pós-crédito sombrio, o fim do Império não encerra o problema. Ele deixa uma sociedade humilhada, crise econômica, instabilidade política, e isso vai alimentar os monstros do século XX. Se você parar para pensar, o Império Alemão foi um império relâmpago. Nasce em 1871 como unificação triunfante, vira potência industrial e militar em poucas décadas, e cai em 1918 num colapso que muda o mundo. Ele mostra como modernidade pode acelerar tanto o crescimento quanto a destruição, porque a mesma indústria que fabrica prosperidade também fabrica guerra em escala inédita. Se você curtiu esse episódio, curte o vídeo e se inscreve no Filhos de Heródoto para continuar a série Impérios em 15 minutos. No próximo, você quer seguir nessa linha do século XX com o Império Americano como influência global, ou quer voltar um pouco e pegar o Império Austro-Húngaro, esse império quebra-cabeça que explodiu junto com a Primeira Guerra?